Pessoal, o que é isso aqui? Um site. Que site é esse? Site com X? Não é o Xvideo não. Esse aqui é o site que multiplica. Mas multiplica o quê? Multiplica as suas chances de aprovação. Então, pessoal, em agosto, o Projeto X vem lançar para você o nosso site. Um site feito com muito carinho, muita atenção e, na verdade, um site voltado para aumentar ainda mais as suas chances, multiplicando ainda mais as suas chances de aprovação. Que nós temos a certeza, pessoal, que esse X que você vai marcar esse ano é o X da sua vitória. Então vamos lá juntos, pessoal, mais uma aulinha aqui falando sobre meio ambiente. Uma aula onde? Aqui, galera, no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Estamos aqui hoje para mais uma aula do professor Zé Boni. Não se esqueça disso. Vamos dar mais um passo aí sobre meio ambiente. Pra você entender isso, pessoal, mais uma vez aqui, os créditos, todos eles sejam dados ao nosso grande irmão aqui, Feitosa, que fez aí esse quadrinho, retratando mais ou menos, né, uma cidadezinha. Gente, o que eu quero falar aqui pra gente começar? Sobre o efeito estufa. Entender, na verdade, que existem, né, várias teorias que são a favor, teorias que são contra a esse fenômeno, mas entender, né, algumas coisas que na verdade são vistas e que todos nós não podemos ir de contra ele. Entender, na verdade, que esses problemas ambientais eles estão muito ligados ao processo de urbanização, principalmente ao que? A queima de combustíveis fósseis. Entender, na verdade, que esse processo de desenvolvimento das indústrias, automóveis, né, eles corroboram para que esse fenômeno ele seja visto de forma mais rígida, né, mais acentuada. E, na verdade, você vai ver que há uma comparação com a parte urbana versus a parte rural. Bem, para começarmos aí, entender, na verdade, galera, que quando o Sol, né, ele tende a aquecer a Terra, você vai ter o processo de absorção desse calor. Entender que algumas cores, né, como as cores mais escuras, apresentam uma baixa taxa de albedo. Então, na verdade, só para a gente lembrar, o albedo é a capacidade de reflexão que algumas substâncias têm. Se lembrar da neve, tem uma alta taxa de albedo, ou seja, ela reflete calor, ela não absorve esse calor, logo ela não aquece tanto. Em contrapartida, as cores mais escuras, elas tendem a absorver mais calor. A característica maior aí do asfalto, né, assim como o cimento que absorve mais calor, então essas áreas aqui tendem a ficar mais quentes. Ao mesmo tempo, você vai ter aqui os prédios. O que o prédio ele implica? Ele reduz a capacidade dos ventos passarem aqui. Então, na verdade, você tem o que? O ar mais parado, o ar vai ficando mais denso, principalmente com a concentração de gases poluentes. Gases como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Entender, na verdade, que esses gases, né, eles vêm a partir da queima de combustíveis fósseis. Bem, esse calor ele é lançado na Terra e aí ele tende a ser o quê? A ser absorvido. E essa área vai ficando mais quente. O ar está preso aqui, então a temperatura ela vai ficando cada vez maior. E isso não só numa escala como uma cidade, isso em escala global. E aí, galera, gera, né, um maior aquecimento da Terra. E tende ao que isso? Isso tende a derreter as calotas polares. Aí vem um grande debate, né? Vai derreter o iceberg? Sim. Mas se você pegar um copo na sua casa e pôr uma pedrinha de gelo na água, você nota que aquele nível da água ele não vai mudar quando o gelo derrete. Então, na verdade, o iceberg que está no mar, ele não muda o volume dos mares. O que muda, então? O gelo que está na área continental. Esse gelo ele tende a aumentar o volume hídrico da Terra, logo o mar ele tende a ter o quê? Um ganho no seu volume.
Para isso ficar mais claro, galera, nós precisaríamos de um professor de química, para nós entendermos, na verdade, quais são os gases mais importantes do efeito estufa. E aí eu trouxe para vocês aqui nada mais e nada menos do que o homem que não consegue sorrir. Então eu trouxe para vocês aqui o meu grande amigo Arsenoff. Fala, galera, X, tudo bem? E aí, Zé? Tranquilidade, Noela. O que tu manda? Eu não mando nada, eu só obedeço, esse é o problema. Então vamos lá, gente, olha só. Aproveitando que ele falou com relação a esses gases do efeito estufa, nós temos dados com relação ao ano de 2000. Quais são esses dados? Então olha só, nos anos 2000 nós temos essas referências aqui, ó. O CO2, ele está presente na atmosfera numa quantidade maior do que o CH4, que é maior que o N2O, que é maior que os CF6. Então qual é a lógica disso aqui? O CO2 ele já faz parte da atmosfera propriamente dita, ele já está em grande quantidade pelas trocas gasosas que ocorrem entre oxigênio e CO2, além da queima de combustíveis fósseis propriamente ditos. Depois nós temos o CH4. Esse CH4 aqui é produzido em larga escala pela decomposição de matéria orgânica, como por exemplo a decomposição das fezes dos animais. Em terceiro lugar, nós temos esse N2O. Vou até colocar o nome dele aqui que é interessante pra gente. Ó. Esse cara é o óxido nitroso. O óxido nitroso ele é um óxido neutro, portanto estável. Então ele fica acumulado na natureza. Com isso, o que a gente tem? Esse N2O ele é formado pelas descargas elétricas que ocorrem naturalmente e pelo nitrogênio e o oxigênio presentes no ar. Então assim, dentro da composição do ar atmosférico nós temos isso aqui, ó, em torno de 78% em volume é do gás de nitrogênio, 21% é de oxigênio e nós temos 1% de todos os outros gases. Então, como esses dois carinhas aqui estão em grande quantidade, as descargas elétricas que são emitidas aqui na natureza quebram essas moléculas aqui e formam outros compostos derivados de nitrogênio e oxigênio. O N2O é um deles e é um dos responsáveis também pelo efeito estufa. Por último, nós temos os CF6, os clorofluorcarbonos, compostos que apresentam basicamente cloro e flúor na sua estrutura, mas que surgiram a partir da década de 50 com o avanço industrial e foram sendo principalmente utilizados na indústria de refrigeração. Então, esses caras aqui hoje foram substituídos por outros gases propelentes, como propano e butano, e não são mais emitidos em larga escala na natureza. Portanto, essa quantidade que está aqui ainda perdura daquelas emissões das décadas de 80 e 90, ok? Então, galera, essa aí, na verdade, essa fase que ele cita, é, na verdade, a terceira revolução, né, industrial, onde, na verdade, há uma maior sofisticação das indústrias. E aí elas começam a emitir um maravilhoso CFC, que nós vamos ver isso mais à frente, né, com um detalhamento maior. Mas só para nós voltarmos aqui, galera, queria que nós identificássemos aqui, dentro dessa lógica, alguns dos problemas à frente que nós temos. O outro aqui, que é muito visto, ocorre no verão, quando você tem o que eles chamam de ilha de calor. Entender, pessoal, que essa área aqui, na verdade, apesar, né, isso é bem legal, de você notar que a floresta ela apresenta um verde até mesmo escuro, que absorve bastante calor. Mas por que esse calor não fica preso aqui? Nós temos, na verdade, uma menor quantidade de poluente e uma maior circulação do ar. Aqui nós não temos isso, aqui está cheio de poluente e os prédios vão o quê? Reduzir a circulação do ar. Então essa área aqui ela tende a ter o quê? Uma temperatura maior. Então na verdade aqui você vai ter maiores problemas de pressão, as pessoas na verdade vivem sobre uma temperatura maior, você tem pessoas até mesmo sofrendo com estresse. Em contrapartida, as áreas periféricas ou rurais, elas vão ter uma temperatura menor. Isso é, na verdade, a definição básica sobre esse fenômeno conhecido como ilha de calor. O outro fenômeno que é muito visto aqui é a chuva ácida.
Chuva ácida, galera, na verdade, ela classifica-se, né, sem entender essa parte melhor com o auxílio da química, mas para você lembrar que ela ocorre, né, com uma forma mais intensa em áreas mais urbanizadas, principalmente em áreas de mineração, onde você vai ter a maior liberação do enxofre ou outros elementos que corroboram para que essa junção de gases, né? Enfim, o nosso amigo vai falar melhor disso. Eles se juntem ao vapor da água e você tenha esse fenômeno. Esse fenômeno, ele provoca, na verdade, consequências principalmente ligadas à ideia do ser humano que está naquele espaço, que recebe essa chuva. Então você vai ter problemas de pele, os cultivos, na verdade, são muito afetados. Você vai ter, na verdade, a ideia da acidificação do solo, dos mares, ou seja, o aumento de ácido no solo. E aí, como é que você planta num solo ácido? Aí você precisa fazer, né, você vai ter que aplicar ali técnicas para aumentar o pH desse solo, ou então dessas áreas aquíferas, né, que na verdade existem criatórios ali que também vão ser muito afetados. Mas para você entender melhor, somente com o nosso amigo aí. Então, pessoal, primeiramente o conceito de chuva ácida. Toda chuva já é naturalmente ácida. Pelo seguinte, nós temos uma certa quantidade de CO2, como nós comentamos aqui anteriormente. Esse CO2 já entra em contato com a água que se encontra no ambiente e aí vai formar H2CO3, que é um ácido. Esse cara aqui é o ácido carbônico. Então, toda chuva já é naturalmente ácida por esse conjunto de fatores aqui. Mas a chuva ácida, no intuito de ser prejudicial ao meio ambiente, é aquela classificada da seguinte maneira, ó. Uma chuva é propriamente dita ácida no sentido prejudicial quando ela apresenta um pH menor do que 5,6. Quando você tem chuva com pH menor do que 5,6, ela é definida como chuva ácida. O que caracteriza exatamente essa acidez da chuva? Como o Zé falou para vocês, nós temos o seguinte: com a queima de combustíveis fósseis, nós temos a emissão de determinados óxidos que reagem com a água presente na atmosfera e formam esses ácidos. Então vamos parar para analisar o seguinte: eu já coloquei aqui o CO2. Só que quando nós temos, por exemplo, a queima de determinados combustíveis que estão contaminados com enxofre, nós podemos ter isso aqui, ó. Eu tenho a formação do SO2 que reage com a água produzindo H2SO3. É uma possibilidade. A outra nós temos o SO3 que reage com a água e forma o H2SO4. Vou destacar esse H2SO4 aqui pelo seguinte, ó. Ele é o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é de extrema importância econômica, ao ponto de um país pode ser considerado economicamente desenvolvido pela quantidade de ácido sulfúrico que ele produz. E o maior produtor mundial de ácido sulfúrico é a Alemanha, depois seguida dos Estados Unidos. Por dois motivos: as duas principais utilizações do ácido sulfúrico. Primeiro, indústria farmacêutica. E as duas principais farmacêuticas são alemãs, a Bayer e a Merck. Segundo, os Estados Unidos, porque a outra utilização do ácido sulfúrico é na produção de explosivos e fertilizantes, onde os Estados Unidos é o pioneiro. Então, nós temos toda essa lógica aqui. Como foi citado anteriormente, com relação à mineração, os minérios mais utilizados, basicamente também o de ferro, ou o carvão, quando é extraído, é contaminado com enxofre. Esse enxofre passa por um processo chamado de ustulação. O que é a ustulação? As mineradoras pegam esse minério e espalham pelo campo, para que o próprio oxigênio do ar ataque esse enxofre contido no minério e forme os óxidos de enxofre. Então, por exemplo, o enxofre no minério está na sua forma nativa, S. Quando ele reage com o oxigênio do ar, ele pode formar o SO2 ou, dependendo da quantidade de oxigênios, pode formar o SO3, que seria uma segunda reação.
esse cara também poderia reagir assim, ó, S mais O2 produzindo SO3, onde nós faríamos o balanceamento aqui, ó. Eu teria esse caso aqui, ó, 3/2 desse cara. Então, nesse caso, você formaria SO2, formaria SO3, o próprio SO2, se reagir com o oxigênio, pode dar origem ao SO3, e aí a gente já tem essas reações aqui propriamente ditas. Então, a formação desses caras aqui no ambiente vão caracterizar a tal da chuva ácida. Com essa chuva ácida, nós temos o quê? Dificuldades na parte de agricultura, exatamente porque vai contaminar o solo. E além disso, nós temos também, como por exemplo, a erosão que é causada em monumentos, em fachadas de prédios, entre outras coisas. Posso destacar para vocês uma breve curiosidade, que é o seguinte. Como por exemplo, quando nós temos a chuva propriamente dita, nós temos o chamado intemperismo, que pode acontecer de duas maneiras. Temos o intemperismo físico, que é pelo contato propriamente dito com a água da chuva, e o intemperismo químico, que pode acontecer em função da chuva ácida. Então vocês podem observar o seguinte, quando vocês olham, por exemplo, para um cemitério, vocês vão perceber o seguinte, antigamente as lápides eram feitas assim, ó, ela era bem retinha e era colocada ali. Com a chuva, o que acontece? A chuva vem e bate aqui. Quando a chuva bate, com o passar do tempo, isso gera o intemperismo físico. A água da chuva sempre batendo, vai causando um tipo de desgaste aqui na lápide propriamente dita, e aí vai causando a erosão com pequenos buraquinhos. Só que o que acontece? Quando para de chover, essa água pode ficar empoçada aqui. Então, se você tem uma chuva propriamente dita ácida, esse cara que está aqui vai começar a corroer a lápide, que normalmente é feita de mármore ou granito, que são suscetíveis ao ataque desses ácidos aqui. Então vocês podem observar que hoje em dia no cemitério ele não faz mais a lápide certinha assim. Então o que ele faz? Ele faz a lápide com um certo grau de inclinação, porque nisso ele diminui o intemperismo, porque você só vai ter o físico. Porque o químico vai acontecer, quando essa água tentar empoçar aqui, na verdade, pelo grau de inclinação, ela começa a escorrer. Aí ela sai de cima do mármore, não atacando a peça de mármore e ela tendo uma durabilidade maior. Então, com isso, a gente consegue enxergar todo esse processo que está associado à chuva ácida propriamente dita. Ô, pessoal, dá uma olhada aqui pra mim. Já falamos sobre isso. Só olha, galera. Isso aí, só olha, sem desejo. Onde você encontra uma aula dessa? Que isso, pessoal? Somente onde? No Projeto X, estamos aí multiplicando várias vezes as suas chances de aprovação. Mas sem fugir ao tema, pessoal, lembrarmos aqui da inversão térmica, muito comum no inverno, né? Onde você vai ter, na verdade, o ar frio, uma massa de ar frio estacionária, né? Como é uma massa de ar frio, uma massa de ar mais densa, ela tende ao quê? A ficar próxima à superfície. E quando ela vem aqui descendo, ela vai trazendo o quê? Os poluentes. Esses poluentes, na verdade, eles tendem a ficar presos próximos à superfície. Superfície essa que tem quem? Eu, você. O exemplo bem legal disso aí é o nosso ar em casa. Você tem o ar condicionado, normalmente ele está na parte de cima, né? Para que essa massa de ar frio ela tende, né, a descer e ficar próxima a você. Em contrapartida, essa massa de ar quente ela é mais leve, menos densa, e ela sobe. Só que nesse período, essa massa de ar frio ela fica na parte de baixo e a massa de ar quente fica em cima. Então, na verdade, os poluentes eles ficam presos aqui. Esse fenômeno, galera, ele ocorre assim de forma mais clara em áreas de vale, né, onde, na verdade, você vai ter uma circulação de ar ali bem menor. Então, no caso aqui, Bangu, né, uma área aqui onde nós estamos presos aí entre dois relevos. Um outro exemplo bacana é Minas, São Paulo, que você tem, na verdade, ali relevos maiores, né, como a Serra do Mar, da Mantiqueira, e essa massa fria ela fica presa ali por um tempo maior. E isso provoca para a população daqui o quê? Problemas de visão,
e respiratórios, né? Esses, na verdade, são as consequências aí que normalmente caem na prova, né? O cara apresenta o problema para você e pede o que isso pode acarretar para a saúde. E para terminarmos aqui, galera, falarmos um pouquinho sobre o buraco na camada de ozônio. Esse tema aí, na verdade, é um tema muito falado aí, né? Na verdade, sem entender que a gente costuma usar o termo de buraco na camada de ozônio, onde, na verdade, alguns autores falam sobre a redução da espessura da camada de ozônio. Camada de ozônio é essa que está aqui. Bem, sem entender, galera, que com a sofisticação das indústrias, né, principalmente a partir da década de 60 no Japão, uma coisa que o Thiago Feitosa sempre fala aí, que o Japão, na verdade, a partir do pós-guerra, ele tem um crescimento muito volumoso aí, né, expressivo, na verdade, e ele implementa uma tecnologia mais sofisticada. Essas tecnologias vão apresentar o uso do CFC. Apresentamos aqui esse caça feito pelo Thiago. Na verdade, esses caças, eles eram os caras que mais apresentavam queima, a liberação do CFC. E isso ocorria onde? Na estratosfera. Lembra daquela aula que nós falamos? A estratosfera, onde está presente a camada de ozônio. Entender, na verdade, que a partir, né, do desenvolvimento de indústrias eletrônicas, mecânicas, o seu próprio ar condicionado, né, quando você joga ele fora, ele acaba provocando a liberação do CFC. O CFC é esse que reagia, né, com o O3. Nós vamos ver mais à frente, né, no próximo take, na verdade, a ideia de alguns protocolos que tentaram quebrar isso. Dentro da lógicazinha, do termozinho que se fala muito sobre neutralização ambiental. Ou seja, isso está ligado, na verdade, a essa vinda das indústrias verdes. Elas querem ser indústrias que produzem, mas que não afetam em nada o meio. Então, esse tratado, na verdade, de Montreal, assinado em 1987, ele visa a eliminação da liberação do CFC. Então, na verdade, você entender que hoje já se discute, né, com mais calma o que o Asimov acabou de falar, a substituição desse CFC por outros elementos, como o propano e o butano. Mas, Asimov, como que isso ocorre na prática? Me dá uma ajuda? Então, Zé, como é que isso acontece? Olha para cá. Quando você tem a emissão desses CFCs, acontece isso aqui, ó. Esse é o exemplo do mais comum deles, é o Freon 11, que é utilizado no sistema de refrigeração do ar-condicionado. Então o que acontece? Esse cara, quando é lançado para a atmosfera, ele fica perambulando por lá. Até que vão ocorrer as descargas elétricas que são muito comuns naquela região da atmosfera. Quando você tem uma descarga elétrica, isso promove a quebra dessas ligações. Onde, especificamente falando nesse caso aqui, nós temos uma quebra chamada cisão homolítica. Nessa cisão homolítica, você tem uma quebra da ligação, onde cada átomo permanece com o seu elétron de origem. Como nesse caso aqui, fazendo a quebra dessa ligação, eu vou dar origem a isso aqui, a um Cl ponto, que é um radical livre. Qual a ideia de um radical livre? Ele não gosta de ser um radical livre, ele quer reagir com alguém para poder se estabilizar. Esse cara aqui se encontra numa região onde o que é abundante? O ozônio. Então esse Cl ponto, esse Cl radical livre, reage com o ozônio, formando essa espécie aqui, ó, ClO mais O2. Só que esse ClO é uma substância instável. Esse ClO busca reagir com outro ozônio e acaba dando origem a isso aqui, ó, a Cl ponto mais 2 de O2. Então, se você observar bem, pessoal, isso aqui, na verdade, é um processo cíclico. De que maneira? Ele teve início com o Cl ponto. Houve a destruição de um ozônio, formei essa espécie intermediária, que por sua vez reagiu com outro ozônio e restituiu o Cl ponto. Ou seja, esse cara volta para cá e recomeça o processo.
Então assim, isso acontece infinitamente? Não, existe um momento em que esse cloro perde força. Só que isso só acontece após a destruição de 100 mil unidades de ozônio. Então, para vocês terem ideia, um único cloro consegue destruir 100 mil ozônios. E eu ainda digo mais, o flúor é 7 vezes mais reativo que o cloro. Então, um único átomo de flúor fazendo esse processo aqui conseguiria destruir 700 mil ozônios. E para vocês terem ideia do tempo que isso leva para ser consertado, se não houvesse a emissão de nenhum CFC a partir de um dado momento, aquela quantidade de ozônio poderia levar de 10 a 25 anos para ser totalmente restituída, reparando esse dano que foi causado aqui no processo. Daí a lógica da emissão dos CFC ser extremamente poluente, ok? Então, pessoal, espero que tenha ajudado aí a vocês e conte sempre aqui com a gente. Estamos aí mais uma vez multiplicando para você.